Olá, nono ano, vamos começar mais uma videoaula aí, né? Para aqueles que estão conseguindo aprender, que estiverem gostando, se inscrevam no canal, né? Curtam o canal caso tenham gostando aí das aulas. E nós vamos falar hoje sobre segmentos proporcionais. Para falar sobre segmentos proporcionais, antes de falar da proporção propriamente dita, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre retas e segmento de reta, para a gente ter um embasamento para entrar no assunto. Então vocês estão visualizando aí na imagem uma rodovia, né, que nem é muito comum na nossa região, né? As nossas rodovias têm muita curva, tem muito morro, subida, descida, e essa rodovia aqui existem lugares que tem, mas é uma coisa difícil de se ver por aqui. Bom, o fato é que, se você observar essa reta aqui, essa linha, na matemática a gente pode chamá-la de reta. Por quê? Porque aparentemente ela não tem fim, né? Você olha e não enxerga o final dessa linha. E se a gente for virar ao lado contrário, também não vai enxergar o início dela. Então, isso a gente chama de reta. Quando você vê uma linha retinha, que não faz curva, né? E que não tem começo e não tem final, você dá o nome de reta. Então, aqui a gente tem uma reta, duas, três retas, né? Agora, nessas retas a gente pode fazer pontos. Porque senão não tem para onde olhar, né? Se ela não tem começo e não tem fim, mas eu quero olhar num lugar específico nessa reta. Aí então eu marco um pontinho nela. E quando a gente faz essas marcações através desses pontos, aqui eu estou fazendo um risquinho, porque senão a minha caneta aqui ela vai entrar em um outro modo aqui, vai atrapalhar. Mas você entenda que tem que ser um pontinho, tá bom? Bom, e aí, quando eu faço esses pontos, eu preciso marcá-los de alguma maneira. Na geometria, a gente usa a letra maiúscula do alfabeto, A, B, C, D. Então é assim que a gente marca pontos nessa reta. E quando eu pego só um trechinho, por exemplo, do B até no C, eu vou pegar só esse tamanho aqui do B até no C, só esse pequeno trecho. A esse pequeno trecho a gente dá o nome de segmento de reta. Então o total, a rodovia inteira, né, do começo ao fim da rodovia é a reta. O segmento de reta é só esse pequeno trecho. Suponhamos que esse pequeno trecho aqui tenha 2 metros, por exemplo, né? Se a gente for pegar 1 metro e for medir, a gente mede esse trecho aqui, tem 2 metros. Então isso aqui é um segmento de reta, de medida 2 metros. Tá bom? Então eu vou passar para o próximo slide, justamente para a gente fazer isso. Como podemos representar os segmentos de reta na matemática? A gente representa assim, AB, põe um tracinho em cima e coloca a medida dele, 2 metros, que é no caso aquele exemplo lá da rodovia que eu dei. Tá legal? Existe uma outra maneira de representar. A gente também pode representar por uma letra minúscula. Por exemplo, se eu resolver chamar esse segmento aqui de T, eu quero dizer que daqui até aqui chama T. Eu coloco ele com letra minúscula, tá? Então aí, utilizando a letra minúscula, também posso, essa letra T mede 2 metros. Tá legal? Então são essas formas que a gente utiliza na matemática para nomear esses segmentos aí e estudar as medidas deles. Vamos entender o que é razão. Então, para a gente dar seguimento na nossa matéria, entender o que é proporção, primeiro a gente tem que entender o que é uma razão. Suponhamos que nessas duas retas aí, e vocês já sabem que essas duas retas estão paralelas, né? Mas suponhamos que daqui, né, isso aqui é um ponto que eu estou tentando fazer, né? E aqui é um outro ponto.
Aqui eu vou colocar o nome de A mesmo. Aqui é o ponto A e aqui é o ponto B. E aqui eu vou chamar de ponto C e ponto D, tá? Esse é o ponto C e esse aqui é o ponto D. Que aqui a medida é 10 centímetros, que aqui a medida é 5 centímetros. O que significa a palavra razão? Razão é o seguinte, é a gente imaginar quantas vezes esse menor aqui vai caber dentro desse maior. E aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer o AB dividido pelo CD. 10 dividido por 5 são 2. Você não precisa colocar a unidade de medida quando você faz a razão. Por que não precisa colocar a unidade de medida? Porque você só está querendo saber quantos 5 cabem dentro desse 10. Cabem 2 vezes. Então, esse 2 não significa que são 2 centímetros. São 2 vezes que os 5 centímetros cabem dentro do 10. Por isso, você não coloca centímetro aqui. Tá? Isso é muito importante. Agora, quando a gente fala 10 centímetros, a gente está falando de uma medida. Se, por exemplo, a gente estivesse lá na rodovia, na nossa rodovia, só voltar para a rodovia para a gente visualizar, aqui não faz sentido a gente falar em centímetros, porque a rodovia é muito extensa. Centímetro é o tamanho da régua. Quando você pega uma régua e vai medir no papel, você mede em centímetros. Mas quando você quer medir uma rodovia, tem que ser no mínimo em metro ou em quilômetro. Então aí a situação é outra, né? Muito bem. Então vamos prosseguir. Entendemos já o que são os segmentos e temos que tomar cuidado então se está falando em centímetro, ou se está falando em metro, ou se está falando em quilômetro, né? E também acabamos de compreender o significado da palavra razão. Razão é quando a gente faz uma divisão entre um segmento e outro, tá? Pode ser entre o maior e o menor, ou até entre o menor e o maior, não tem problema. Mas o mais comum aqui no nosso estudo, nós vamos focar primeiro nos maiores. Então, esse segmento AB, que é um segmento maior, dividido por esse segmento CD, que é um segmento menor. Então, a gente vai encontrar a razão 2. Tá legal? Muito bem. Agora, eu vou fazer o seguinte. A gente vai pensar nesses triângulos abaixo aqui. Só que para a gente pensar neles, a gente tem que observar o seguinte. Vocês acham que esse tamanho aqui, essa medida, tem o mesmo valor dessa? Pelo desenho, pela figura, não, né? Então, ó, eu não posso chamar aqui de W e aqui de W também, porque elas têm medidas diferentes. Então, aqui, se eu for chamar aqui, eu tenho que chamar de W1 e esse aqui eu tenho que chamar de W2. Ah, mas podia ser W3? Pode, é o nome eu estou dando, qualquer nome. Por que eu estou diferenciando? Só porque os tamanhos são diferentes, tá? Podia chamar de T1 e T2, ou então podia chamar de W e o outro de T, tá? São só nomes que eu estou dando para esses lados aqui. Agora, o W1, ele tem que ser igual a esse W1 daqui, ó, porque esses dois têm o mesmo tamanho, então aí eu tenho que usar o mesmo nome. Se eu chamasse aqui de T, aqui também tinha que ser T, tá? Aqui eu chamei de L, aqui eu chamei de L também, tá errado aí. Chamar aqui de L1, chamar aqui de L1, esse outro tem que ser L2. E aqui tem que ser L2. Por quê? Porque os tamanhos são diferentes, não posso ter o mesmo nome para tamanhos diferentes. Muito bem. E aí, eu resolvo dizer que nesse retângulo maior aqui, a gente tem uma proporção de 10 centímetros, tá? Mede 10 centímetros daqui até aqui. E aqui mede 5 centímetros. Então, significa que se aqui mede 10, aqui também mede 10. Ó. Aqui mede 5, aqui também mede 5, tá bom? E nesse outro, aqui mede 8 centímetros, tá? E aqui mede 4 centímetros. Da mesma maneira, se aqui mede 8, aqui também mede 8. Se aqui mede 4, aqui também mede 4. E aí eu resolvo fazer a razão entre esse lado maior e esse lado menor. Esse retângulo aqui é o retângulo 1, né? Já que eu chamei de L1 e W1.
e esse aqui é o retângulo 2. Bom, então o que eu estava querendo fazer? Fazer a razão entre o tamanho maior, para ver quantas vezes esse menor cabe dentro desse maior. E é fácil da gente ver quantas vezes o 4 cabe dentro do 8. 2 vezes, né? Então, que razão que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a razão L1 sobre W1. Qual que é essa razão? Essa razão vale 2. E aqui? A mesma coisa. Quantas vezes o 5 cabe dentro do 10? O 5 cabe dentro do 10 2 vezes também. Então, que razão que a gente faz? A gente pode fazer L2 sobre W2. Que vale quanto? Que vale 2. Não precisa pôr centímetro? Conforme eu expliquei, não precisa, tá bom? Então, já que são iguais as medidas, a gente pode escrever desse jeito aqui, ó. L1 sobre W1 é exatamente igual a L2 sobre W2. Então, isso aqui é uma forma da gente indicar que estes segmentos aqui nessa ordem são proporcionais, certo? São segmentos proporcionais. L1, W1 é proporcional a L2 e W2, tá? Por que eles são proporcionais? Porque a razão de L1 por W1 é exatamente igual à razão de L2 por W2, que são 2. É 2 nesse e é 2 nesse. Já que as razões são iguais, os segmentos são proporcionais. Mas tem que ser nessa ordem. Se trocar, colocar W1 sobre L1 já dá errado. Porque W1 é 4 sobre 8, daí não pode, tá? Não pode trocar a ordem, ó. L1 sobre W1 é proporcional a L2 sobre W2. Vamos dar andamento aqui. Então, era para mim ter feito isso antes, mas tudo bem. Agora eu vou explicar para vocês o que são meios, o que são extremos, tá? Para mim poder fazer isso, eu vou usar justamente o L1 e o W1 nosso. Ó. A gente tinha escrito L1 sobre W1 igual a L2 sobre W2, não era isso? Tem um outro jeito de escrever que esses segmentos são proporcionais. Assim, L1 dividido por W1 é igual a L2 dividido por W2. Por quê? Porque isso aqui representa uma divisão. E a gente justamente estava dividindo. A gente estava dividindo 8 por 4 e estava dividindo 10 por 5. Bom, então, deixa eu só mudar minha cor aqui. Este termo e este termo, esses valores, né, são os extremos. Esses valores são os extremos, certo? E esses valores aqui, ó, são justamente os meios, tá legal? Esse aqui valia 8, né? E aqui valia 5. O W1 valia 4 e o L2 valia 10, né? Então, observe essa regra. Eu vou passar uma regrinha muito importante que vocês precisam guardar aí, ó. Deixa eu ver se essa cor aqui fica boa. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Muito importante isso aqui. Olha para vocês verem. 8 vezes 5, quanto que é? 40. 4 vezes 10, quanto que é? 40. Então, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Tá joia? Então, muito importante saber os meios e os extremos. Como a gente faz para saber? É só mudar em divisão. Ó, L1 dividido por W1. L1 dividido por W1. Igual, repete o igual. L2 dividido por W2. L2 dividido por W2. Legal?
e saber dessa regra, que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Continuando então, nós vamos gravar um exemplo aqui. Observe os retângulos abaixo. Então, aqui a gente tem um retângulo maior e aqui a gente tem um pouco menor, né? Eu vou sugerir aqui algumas medidas. Primeiro eu vou nomear ele, né? Aqui é o ponto A, esse é o ponto B, ponto C e ponto D. Para a gente saber os nomes dos segmentos. Por exemplo, de A até B é o segmento AB, de B até C, de C até D, de D até A. São os tamanhos dos lados desse retângulo. E aqui vai se chamar EF, aqui FG, GH. A medida desse tamanho aqui, nós vamos colocar que vale 20 centímetros. E desse tamanho aqui, nós vamos sugerir que valha, por exemplo, vamos colocar 5 centímetros, né? Aqui nós vamos colocar uma medida de 10 centímetros, tá? E aqui nós vamos dizer que a medida seja desconhecida. A gente não sabe o valor, nós vamos colocar como X, já que a gente não sabe, né? E o exercício, a atividade, vocês vão notar o seguinte, deixa eu passar aqui no próximo. Sabendo que esses triângulos não, né? São retângulos. Desde o começo eu já estou com um triângulo na minha cabeça. É retângulo, tá? Sabendo que esses retângulos... Vou fazer uma correção aqui bem grosseira aqui, mas não tem o que fazer agora. Sabendo que esses retângulos possuem lados proporcionais, podemos calcular o lado que falta. Então, aqui está dizendo que são proporcionais. Deixa eu voltar aqui. Se são proporcionais, a gente tem que entender o seguinte, que a razão desse retângulo número 1 tem que ser exatamente igual à razão desse retângulo número 2, a razão entre os lados, tá? Então, a gente pode pensar que esse segmento AB dividido por esse segmento BC tem que ser exatamente igual a esse segmento EF dividido pelo segmento FG, este aqui. Então, a gente vai substituir, ó, AB vale quanto? Vale 20. BC vale quanto? Vale 5. EF vale quanto? Vale 10. FG vale quanto? X. Então, a gente vai fazer essas substituições. Deixa eu passar onde tem mais espaço para mim fazer. Então, relembrando, o nosso AB vale 20, né? O BC vale 5, depois o EF valia 10 centímetros e o FG é o X que a gente está querendo descobrir. Muitas vezes a gente fala, multiplica em cruz, tá? Pode também, não tem problema nenhum. Mas eu vou falar daquela questão que eu acabei de falar agora, dos meios e dos extremos, para a gente poder utilizar esse conceito também. Como que a gente vê os meios e os extremos? Para ver os meios e os extremos, a gente tem que fazer a divisão, 20 dividido por 5, mas você não coloca o resultado ainda, você escreve 20 dividido por 5, repete o igual, 10 dividido por x, aí você consegue enxergar quem são os meios. Os meios são os que estão no meio, ó, o 5 e o 10, são os meios, tá? Quem são os extremos? O 20 e o x. E aí a regrinha diz o seguinte, que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ou vice-versa, né? Se a gente multiplicar os extremos, vai ser igual ao produto dos meios. Então, vamos fazer isso? 20 vezes x tem que ser igual a 5 vezes 10, 50. E aí, aqui está multiplicando, a gente pode passar dividindo. Então, fica x igual a 50 dividido por 20. E 50 dividido por 20 é justamente 2,5, né?
Se a gente pensar aqui na equação, qual o valor que a gente multiplica por 20 que dá 50? Ó, 2 vezes 20 é 40. 2,5 vezes 20 é justamente os 50, então tá certinho. Outra coisa que a gente tem que pensar é aqui no nosso problema. Ó. 20 dividido por 5, quanto que é? É a razão, né? Chama-se razão isso. 20 dividido por 5 é justamente 4, né? E 10 dividido por 2,5, que foi o resultado que a gente achou de x, dá também 4. Então, sendo assim, está correto o que nós fizemos. Tá legal? Então, termino essa aula dessa maneira. Espero que ajude nessa semana aí.